Olá, mulheres, bem-vindas ao programa Mulher Bem Resolvida. E o meu nome é Bia Souza e eu amo receber amigas na minha casa pra gente tomar um café, bater um papo, conversar sobre diversos assuntos. A gente falar sobre coisas engraçadas, sobre coisas do dia a dia, coisas tristes, conversar realmente sobre tudo. Isso pra mim é um dos maiores prazeres da vida. E toda semana eu vou convidar uma amiga para vir aqui pra gente poder conhecer um pouquinho sobre ela, pra gente poder conversar com ela. E hoje a nossa convidada é Erika Braga. A Erika Braga passou por uma experiência, ela passou por uma doença e por causa disso ela resolveu estudar uma terapia comportamental e hoje ela vai explicar pra gente um pouquinho sobre como as nossas doenças, as doenças que a mulher tem, as doenças ginecológicas, estão diretamente conectadas às nossas emoções. Então vai ser assim um bate-papo incrível onde a gente vai aprender muito e você não pode perder. Bem-vinda, Erika. Obrigada por aceitar o convite, estar aqui para falar com a gente sobre esse trabalho maravilhoso que é conhecido por poucas pessoas, né? Eu, por exemplo, mal ouvi falar sobre isso, sobre essa terapia comportamental, esse estudo que você está fazendo de ginecologia terapêutica. E você começou a estudar isso por causa de uma experiência pessoal, algo que aconteceu com você, né? Então conta pra gente um pouquinho da sua experiência, Erika. Primeiro, muito obrigada por estar aqui. Eu vou falar de um assunto que tem me motivado, né, esses últimos tempos, desde quando eu comecei a estudar e quando eu tive essa experiência comigo mesma, poder ajudar mulheres, poder abrir os olhos das mulheres para esse comportamento, para as doenças femininas, é algo que tem me motivado. Ultimamente, tudo começou quando eu coloquei prótese de silicone, mais ou menos 14 anos atrás, onde foi logo no boom, né, do silicone. E depois eu comecei a desenvolver algumas coisas e comecei a estudar a respeito disso e eu tive uma dor no meu seio, no seio direito, e comecei a sentir uma dor, comecei a sentir um incômodo. E quando você coloca assim, eu coloquei tanto tempo que eu já tinha até esquecido que eu tinha colocado. E aí eu comecei a ir atrás, ver o que era a dor, passei por alguns exames e percebi que a prótese tinha rompido. Uau. E tinha tido uma contratura. E aí eu comecei a pesquisar a respeito disso e ouvi falar a respeito da doença, da síndrome do silicone. Foi quando eu comecei a perceber que eu tinha na minha vida, durante esses anos, alguns sintomas que o silicone poderia ter causado. E eu falei, gente, mas algo, né, totalmente... Todo mundo coloca, todo né? mundo nunca coloca, falar eu nunca tinha ouvido falar. Entrei numa comunidade que tem ali mais de 200 mil mulheres e comecei a estudar sobre isso. E aí desenvolvi cistos, muitas coisas. E aí foi quando eu descobri que eu tinha também uma hiperplasia, que é um tumor benigno e que é alimentado por hormônio. E quando eu fui ver, eu uso o DIU por causa o DIU Mirena, por causa da endometriose. E a endometriose, para quem não conhece, também é uma doença relativamente nova. É uma doença ainda que tem muitos estudos falando sobre a endometriose, que ainda o diagnóstico é impreciso. E eu coloquei o DIU há 10 anos atrás, porque eu cheguei num consultório no meu ginecologista, falei que eu tinha endometriose, fiz a primeira cirurgia e ele falou assim, olha, não tem cura, você tem que colocar o DIU. E aí eu coloquei, aí eu fui vendo também que ao longo desses 10 anos eu fui tendo muitos sintomas. Você ficou com o DIU então por 10 anos? Por 10 anos, porque foi falado pra mim que não teria outra maneira de tratar a endometriose. A não ser com DIU. A não ser com DIU. Então eu coloquei e comecei a ver, aí me deu melasma. Aí depois eu vi que o DIU causa, aí eu comecei a estudar as causas algumas coisas que poderiam ter me causado, que foi perda de cabelo, foi os melasmas nos meus comportamentos. Foi quando eu comecei a achar tudo isso muito estranho, aí eu comecei a aprofundar mesmo. E eu, quando estudando sobre endometriose,
eu comecei a procurar, comecei a pesquisar, falei assim, eu tenho que ter uma maneira de vencer a endometriose que não seja pelo DIU, porque eu quero ficar livre disso. E se eu continuasse com o DIU, eu poderia ter passado por uma quimioterapia. Uau. E eu não queria isso. Foi quando eu descobri a ginecologia natural. E você descobriu como? Pesquisando na internet? Pesquisando na internet. Comecei a pesquisar e comecei a ver que tem uma forma de vencer a endometriose que não seja pelo DIU, através de hábitos, através de hábitos alimentares. E aí foi quando eu comecei a aprofundar mesmo e eu vi que os hormônios, eles determinam o nosso comportamento. E uma pesquisa foi feita, porque a endometriose ela é considerada uma doença da mulher moderna e ela atinge 10% da população das mulheres, né? Na fase da fertilidade. E eu falei assim, gente, tem alguma coisa estranha, porque eles pesquisaram que as mulheres que têm endometriose têm o mesmo padrão de comportamento, elas se comportam da mesma forma. Elas são mulheres que são mais racionais, que querem fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Realmente é a mulher moderna, né? Que quer abraçar o mundo, né? Com as próprias mãos, assim. Que, sabe, preocupa com o marido, preocupa com o filho, mas não preocupa com ela. É profissão, é tudo, né? É tudo, é casa, é marido, você preocupa se tá todo mundo bem, mas você esquece de você mesma. E eu comecei a perceber que nesses comportamentos, eu falei, gente, eu estou aí, eu sou essa. Porque eu preocupo muito com a saúde dos meus filhos, eu preocupo muito com a saúde do meu marido, eu preocupo com a saúde da minha mãe que mora comigo por ela ter um problema de saúde. E sempre eu me deixava de lado, sempre. E a endometriose, ela é um convite dentro da ginecologia terapêutica. A endometriose, quando você estuda esse comportamento, a endometriose ela é um chamado para você cuidar de você, para você olhar para si mesma. E todas nós mulheres precisamos disso. Então eu comecei a ficar fascinada com isso, quando eu vi que aquele padrão de comportamento, aí eu sou formada no mercado financeiro, em administração, trabalhei sempre no mercado financeiro. E eu falei assim, gente, agora eu vou chegar a estudar uma outra coisa que... Né, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Mas extremamente necessário, ainda mais no momento que você estava. Aí eu falei assim, mas eu achei tão fascinante isso, porque eu tive determinadas atitudes que mudaram toda a minha maneira de viver hoje. Então eu estava doente, eu sentia todos os sintomas de depressão, porque o DIU, ele é um hormônio sintético dentro de você. E o que ele faz? Ele não só ele libera esse hormônio sintético, como ele bloqueia o seu hormônio feminino. Então, o hormônio sintético, o que o hormônio feminino faz? Ele faz você ter bem-estar, prazer na vida, ele determina a sua alegria. Então, por isso que as pessoas... E se você bloqueia isso, e se então você bloqueia, muda tudo. Muda tudo na tua vida. E eu vi que realmente eu falei assim, gente, desde quando eu coloquei, eu comecei a perceber, os meus comportamentos começaram a mudar. Então eu cheguei muito depressiva, né, num estado assim de depressão, de ansiedade. E eu determinei. Falei assim, eu vou melhorar isso e vou fazer tudo que está escrito e chegar mais perto do natural. Não que nós não devamos, a gente deve sim ter a medicina... usar remédio quando necessário. Usar remédio quando necessário. A gente está sempre indo no nosso ginecologista. O que nós não podemos deixar é que o ginecologista ou os médicos determinam a sua saúde. Porque a sua saúde depende também dos seus comportamentos. E quais são os comportamentos que você aprendeu a ter? O que você teve que mudar na sua vida, talvez na alimentação, na sua forma de viver, para a cura vir? Você já está, creio que já está curada, né? Graças a Deus. E conta pra gente o caminho assim da cura. Primeira coisa que eu determinei, falei assim, eu vou atrás disso, então tem uma outra maneira porque eu percebi que o DIU, ou
ele não determina, porque quem tem endometriose, ela não pode ter o ciclo menstrual, bloqueia o ciclo menstrual. Então eu pensei, né, tem uma outra maneira de eu vencer a endometriose, porque isso está apenas camuflando a endometriose, não traz a cura. Sim. E dentro da ginecologia natural, eles, se você tem um certo tipo de alimentação, que você não, alimentos inflamatórios como leite, derivado de leite, carboidrato, porque é isso que a gente fica, né? A gente consegue controlar a endometriose. Então, a primeira coisa, eu tive coragem de ir lá e falar assim, eu vou controlar dessa maneira. Ou eu fazia isso, ou o meu tumor ia ser alimentado por hormônio e ia ter que chegar uma quimioterapia, por exemplo. Então, eu fui. E no dia que eu fui tirar, a ginecologista falou assim, mas você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Quando você foi tirar o DIU? Quando eu fui tirar. Falei, é isso mesmo que eu quero. Aí ela falou assim, mas como que você vai vencer a endometriose? Eu falei assim, mas o DIU está melhorando a minha endometriose? Ela falou, não. Por quê? Porque a medicina, quando ela foi criada na época que eles estudavam muito a mecânica. Tudo era um processo. Na época, né, do século XVI, XVII, então nós vivemos esse tipo de medicina ainda. Só que desde 2000, do ano 2000, o que a medicina tem estudado? Eu participei de um congresso de medicina na Universidade de Brasília, que foi um congresso online, da medicina e a espiritualidade. E foi tão fantástico, porque aí eu consegui comprovar comigo mesma que aquilo tudo que eu estava sentindo era realmente verdade. Sim. Eles fizeram uma pesquisa, por exemplo, se você nasce com o gene da diabetes, por exemplo, e aí era determinado nessa medicina mecânica que você ia desenvolver a diabetes, mas hoje não. Hoje a medicina, assim, dependendo do seu estilo de vida, dependendo do seu comportamento, dependendo de como você vive, do seu ambiente, você vai desenvolver aquele gene ou não. Então os seus comportamentos, eles determinam os seus comportamentos, que são as suas atitudes, seus hábitos do dia a dia, eles determinam muito mais a sua genética. E como que eles fizeram isso de uma maneira assim, bem... que eles conseguiram comprovar. Eles pegaram, é muito interessante, que eles pegaram uma célula tronco, que ela tem uma célula embrionária, que ela tem a mesma estrutura, né, genética, colocaram ela perto do neurônio, aí ela se transformou no neurônio. Então, o que significa que a nossa célula, todo o nosso corpo, dependendo dos nossos comportamentos, das nossas emoções, é que ela vai desenvolver aquilo ou não. Então hoje a medicina, ela está passando por esse processo. Sim, muito interessante, Erika, a gente quer ouvir mais sobre isso, né? Tem muita coisa para ela poder falar, mas agora a gente vai para um break de 2 minutinhos e a gente já volta. Então, pessoal, voltamos aqui a nossa conversa com a Erika e ela está contando pra gente como que as doenças ginecológicas estão conectadas às nossas emoções. E ela vai continuar falando um pouquinho sobre isso com a gente. O assunto assim é muito extenso, né? Tem muita coisa, então com certeza ela vai ter que voltar assim umas 10 vezes no mínimo pra gente terminar esse assunto, né? Mas ele continua então contando pra gente sobre isso, como que as doenças, né, que as mulheres têm estão conectadas com as nossas emoções. Até porque não tem como a gente separar, né, o corpo da mente. A gente acha, não, você tá com uma doença só no seu corpo, né? Mas tá tudo ligado. Tudo conectado. É igual eu falei, né? Antes a medicina convencional que nós vivemos ainda e que está sendo transformada ao longo dos anos, ela era uma medicina mecânica, isso foi estudado pela mecânica, então existem várias matérias. Então hoje em dia os médicos, eles são excelentes técnicos para que eles olhem para você de uma forma mecânica, mas eles estão descobrindo, esse congresso que eu participei foi fantástico, eles estão descobrindo que não é algo mecânico. Então quando você chega num consultório de ginecologista ou qualquer consultório médico,
Eles têm que olhar você por um todo. Eles não vão tratar somente mais a doença, mas vão tratar você, qual ambiente que você vive, quais que são os seus comportamentos, qual que é o seu estilo de vida. E isso tem muito a ver. E então foi quando eu comecei a entrar nisso, porque eu tenho um projeto de mães. Um projeto maravilhoso, né? Que a gente reúne para a gente poder orar. E eu vi o tanto que é importante o comportamento de uma mãe para a criação de um ser humano. E por isso que a endometriose foi algo que eu aprofundei sobre o assunto. Por que fala que é a doença da mulher moderna? É uma doença que porque antigamente as mulheres, elas com 21 anos, elas já eram idosas para ser mãe. Uau! Né? Eu tive com 33, então. E aí, hoje em dia, com 28 anos, quando a mulher vai ser mãe com 28 anos, você fala assim, nossa, você é ainda nova para ser mãe. E o que isso acarretou, que eles estão estudando? A mulher, ela tinha mais gravidez, então ela ficava menos sem menstruar, porque a endometriose é quando o ciclo menstrual, ao invés de sair do útero, ele sai do tubo e ele aloja em todos os outros lugares, né, do corpo, pode afetar o seu intestino. Então nós mulheres, nós somos criadas para ter esse tempo, por isso que hoje em dia fala TPM. É tensão pré-menstrual. Pré-menstrual. Aí você já espera que você vai ficar nervosa, que você vai ficar irritada, né? que você vai... E culpa tudo a TPM, né? Começa a culpar. Não, é TPM, é TPM. É TPM, chega perto do marido, o marido não pode chegar perto, o filho não pode chegar perto. Mas na verdade, pela Bíblia, a gente acha que é porque, né, tem lá... Deus, ele separava aquela mulher porque a mulher, ela precisa de passar por esse ciclo, ela precisa de passar por um momento onde ela olha para ela mesma. E quando eu comecei a olhar para mim, eu tive a coragem, falei, eu vou enfrentar essa endometriose de frente. E mudei realmente os meus hábitos alimentares. E qual que é a nova... Qual que é o novo significado de TPM para você, que você estava falando pra gente? Tempo para mim. Que seria, né, quando a mulher tá naquela TPM, realmente, vamos tirar um tempo, né, pra poder... Por exemplo, tem algo que eu estava pensando, né, infecção urinária. Quando você tem muita infecção urinária, você tem que se observar alguma coisa que você está fazendo. Aí outro dia eu olhei a causa de infecção urinária porque a pessoa prende muita urina. Quando você prende muito, e hoje em dia o que mais a gente faz? A gente não está sempre correndo de um lado para o outro, aí a gente prende. A gente não pode prender. Deu vontade, tem que ir. Deu vontade, tem que ir, porque senão aquilo fica alojado e vem a bactéria. Então, hoje em dia, nós somos mais propensos. Por quê? Porque é um comportamento, depende do nosso comportamento. E como eu fui estudando sobre mães, eu falei assim, o tanto que o comportamento de uma mãe, ela influi na criação de um ser humano. Essa mesma pesquisa que eles fizeram com a célula-tronco, eles fizeram também com mulheres gestantes que viveu abandono, que estava passando uma gestação difícil. A probabilidade daquela criança, ela muda a estrutura cerebral daquela criança. Uau. Isso que vai determinar o que essa criança vai ser no futuro. Então a forma que a mãe reage ao que está acontecendo com ela na gravidez vai determinar o que a criança vai ser no futuro. Vai ser no futuro. Uau. Então o que determina mesmo a nossa vida não é a nossa genética, mas sim os nossos comportamentos. Por isso que eu estou estudando sobre a terapia comportamental. Eu achei isso tão interessante, então eu tive alguns posicionamentos que hoje eu falo assim, gente, por que eu não fiz isso antes? Por quê? Porque eu cheguei dentro de um consultório de ginecologia e eles falaram assim, você vai colocar o DIU que é a única opção. Que é a única opção, mas não era a única opção. Então tem 5 meses, né, que eu tirei, eu me sinto muito melhor. O meu cabelo, assim, outro dia eu fui no salão e a minha amiga falou assim, o que você fez seu cabelo? Seu cabelo aumentou de novo, por quê? Porque eu tava perdendo cabelo assim, sabe? E isso não dá nos primeiros anos, quando você coloca o DIU. Isso vai dando ao longo dos anos. Você ficou 10 anos, Eu fiquei 10 anos sem ter hormônio feminino
em mim. Então, eu comecei a entrar num quadro depressivo, você vai passando, seu cabelo vai caindo, você vai tendo melasma. Eu tenho melasma enorme, melasma hormonal. E hoje em dia, com a alimentação, foi a maneira que eu preferi vencer a endometriose, ela é bem controlada. Então, eu não senti, vou falar a verdade, eu não senti uma cólica mais, e agora eu vou falar algo que vocês vão ficar assim. Façam esse teste em casa. A gente assim, eu falo que a gente precisa tanto de estudar sobre isso, e é tão interessante na hora que você começar a perceber, sabe, os absorventes que a gente compra na farmácia, absorvente descartável. Dentro da ginecologia natural, que foi o que eu aprofundei nisso, os absorventes, eles foram descobertos, eles foram feitos, foi depois da Segunda Guerra Mundial, e eles pegaram uma toxina que chama dioxina e colocaram. Uau. E essa toxina fica ali com a gente. E que isso faz? Isso faz você ter cólica, isso aumenta o seu fluxo. Tem mulheres que falam assim, gente, tô quase tendo uma hemorragia. Se você troca esse absorvente, que hoje já tá tendo e fica um mau cheiro. E o nosso ciclo menstrual, ele não tem mau cheiro. É por causa do absorvente? É por causa do absorvente. Uau. Então, quando eu mudei o absorvente, passei pro absorvente biodegradável, o seu ciclo menstrual vem a quantidade dele normal, o seu ciclo ele fica regular, apenas uma troca. Façam essa experiência que vocês vão ver. Então, são coisas que a tecnologia, a modernidade foi colocando dentro da vida da mulher, que a gente não para prestar atenção. A gente recomenda que a gente use o anticoncepcional, o DIU, o absorvente, a gente já está colocando sem nem pesquisar o que é. Sem nem pesquisar, mas é um convite, né? O programa pode ser um convite. Hoje a gente está falando aqui um convite para você aprofundar sobre o assunto e para você viver a mesma experiência que eu estou vivendo, de realmente me sentir assim, livre, só que sempre lembrando que a gente não pode descartar a medicina convencional. A gente sempre tem que fazer os nossos exames. Eu tive uma infecção urinária que eu nem sabia que eu estava com ela. Por quê? Eu fui no médico para poder fazer uns exames, né, de rotina, e ali detectou uma infecção urinária. Falei, gente, se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse aqui, então a gente sempre tem que andar em parceria, mas não colocar sobre o médico uma responsabilidade de cuidar da sua saúde geral. Eu acho assim, chamar a gente a responsabilidade de eu saber, né, prestar atenção no meu estilo de vida, prestar atenção naquilo que eu estou comendo, prestar atenção, porque isso determina os nossos comportamentos. Não é só deixar a coisa apertar, ficar feia para ir no médico. A gente já tem que ter uma prevenção, né, com a forma que a gente se comporta, que a gente se alimenta, os ambientes que a gente frequenta também, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes. O ambiente tudo determina. E assim, se você tá com muitos cistos, né, eu falei assim, nas emoções, cistos é feito por água. Eu tive 7 cistos, Uau. gente. 7 cistos. E cisto, ele é feito por água. É quando você é aquela mulher que tem tantas dores que ela fica com as lágrimas caladas. Sabe, ela tem tantas dores no passado, ela não tem tantos traumas, e aquilo ali, o cisto, depois, quando vira aquela dor mesmo, eu escutei um médico uma vez, eu achei muito interessante, ele falando assim, quando um paciente oncológico entra dentro do meu consultório, você pode olhar na vida dele, por que hoje em dia, é coisa que a gente não para observar, mas por que hoje em dia as mulheres, elas são muito mais acometidas de câncer do que os homens? Por quê? Porque a mulher é muito mais emoção. Ela é muito mais o emocional. E os homens, ele falou assim, os homens, quando eles têm algum câncer, você pode olhar aqui na vida dele, ou ele perdeu um filho, ou ele passou por algum trauma, ou ele passou por uma falência. E a mulher também da mesma forma, quando ele vai olhar, ele fala assim, quando ela chega ali com câncer já desenvolvido, você pode olhar na vida dela, ela teve alguma coisa, um impacto. Então não é só a genética, a gente nasce com o gene, né, do câncer.
mas os seus comportamentos, a sua história de vida, os seus hábitos é que vai determinar se se aquele gene vai virar uma doença ou não. Uau! E eu acho isso assim, o que eu tenho cada vez mais, né? Eu tenho estudado e eu tenho achado isso assim fantástico. E como que os nossos hormônios têm que estar assim, sabe, em bom funcionamento. E eu vou dar uma dica excepcional. Por favor. Por favor. Excepcional. Eu estudei sobre o ciclo das sementes. O ciclo das sementes, elas são 4 sementes, depois vocês podem aí, isso é só um convite para vocês, que elas regulam o seu hormônio de forma natural. Você começa com, eu não vou explicar detalhes, né? Isso é só um convite para você ver o ciclo das sementes. Se você colocar aí no Google, assim, como fazer o ciclo das sementes, vai falar, mas são apenas 4 sementes que regulam os seus hormônios, que é a semente de linhaça, semente de abóbora. Aí você come uma colher no início do seu ciclo e todos os dias. Aí depois do 15º dia, você vai comer as outras 2 sementes. Isso já é uma maneira assim, clássica, básica, aí você melhora. Às vezes a mulher tem acne adulta. Sim. Tem mulheres que não conseguiam engravidar e porque os hormônios estão estabilizados, ela consegue engravidar. Então eu falo assim que é um milagre do ciclo das sementes. Uau. Então são coisas assim bobas que hoje em dia a modernidade ela retirou da mulher esse privilégio de saber o tanto que ela é cíclica. E o quanto que a natureza tá aí pra poder ajudar a gente, né? Que eu acho que a gente já quer tudo tão assim pronto, só tomar uma pílula e acabaram, né, os nossos problemas, e a gente não vê que a natureza já oferece tanta coisa pra gente. Já oferece tanta coisa pra gente. Eu falo assim, dentro da medicina, agora eles falam espiritualidade, né? Que eles colocam a espiritualidade dentro da medicina, e é Deus, na verdade. Para nós que conhecemos Deus, é Deus. Eles fizeram também uma pesquisa que eu amo, né? Pesquisa, vocês já perceberam, mas eles fizeram uma pesquisa agora que eles descobriram dentro do nosso cérebro o ponto de Deus. Quando a pessoa ela faz assim esse movimento, ou ela ajoelha, ou ela olha para cima, eles colocaram ela dentro daquela máquina de ressonância magnética, qualquer movimento desses, ou assim, ou ajoelha, ou olha para cima, Uau. é ligado no cérebro o ponto de Deus. Uau, que lindo. Então, isso tudo é conectado, porque Deus é isso, né? Deus é emoção. Por máximo que as pessoas vêm estudando, a medicina vem desenvolvendo, a gente sempre tem que voltar no natural. Sim. Sempre voltar no início. Sim, ai, que lindo, Erika, eu amei, aprendi muito, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muita coisa, muito obrigada, e como eu disse, com certeza ela vai ter que voltar no mínimo 10 vezes para explicar cada vez mais e mais coisa pra gente. Eu queria, Erika, que você terminasse falando pra gente, né, que tá aqui assistindo, alguma coisa. Você falou assim, cada conteúdo assim, melhor do que o outro, que eu aprendi muito, mas eu queria que você deixasse um último recado, assim, sabe? Dá um último recado para as mulheres que estão assistindo a gente. Primeiro, eu amei estar aqui, eu tô falando de um assunto que eu estou vivendo, e para falar para você, né, qualquer doença ginecológica, qualquer doença que tiver alojada em você, isso é um chamado de Deus para você olhar para você. Às vezes nós somos mães, mulheres, a gente vive na modernidade. Eu falei assim que eu gosto de viver nesse tempo, na tecnologia, mas a gente sempre tem que voltar no original, ali aonde nós fomos criadas por Deus. Então eu creio que hoje Deus está fazendo um convite para você. Olhe para suas emoções, tenha um tempo para você mãe, tenha um tempo para você mulher, tenha um tempo para você esposa. Muito obrigada, Erika. Não se esqueça, gente, TPM, né? Tempo para mim. Obrigada. E esse foi mais um programa Mulher Bem Resolvida. E eu espero vocês no próximo.